pessoal, eu sou Alessandro e o seguinte, se tem algo que não falta na gibisfera é polêmica. Treta é algo que temos toda hora. E a treta mais recente diz respeito a Bouncer, um quadrinho do Jodorowsky e do François Buck. Deixa eu explicar. Esse quadrinho havia sido anunciado pela Comic Zone. É um faroeste, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. E, bom, já faz alguns meses que a Comic Zone anunciou que lançaria, mas a Comic Zone coloca o quadrinho em pré-venda nessa semana, aí, comecinho de dezembro de 2023, e no mesmo dia que a Comic Zone coloca em pré-venda, a QS Comics anuncia que também lançará Bouncer. Mas espera aí, como assim ela também lançará? É claro que ela não vai lançar exatamente a mesma coisa que a Comic Zone. Ela vai lançar histórias do mesmo personagem, produzidas pelos mesmos autores, mas a partir de outro momento. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Bom, só que essa situação fez a chapa esquentar. Há aqueles e bastante gente dizendo que foi uma furada no olho da Comic Zone, né? E que, poxa, por que eu ia falar quadrinhos na sarjeta, né? QS Comics quadrinhos da Saquarema, né? O que a QS Comics tinha que anunciar logo no dia que a Comic Zone lançou a sua pré-venda? Pô, se a Comic Zone já estava negociando, por que foi pegar para lançar também? Enfim, e há aqueles que lançam a defesa da QS Comics, dizendo que não tem problema, dizendo que foi uma coincidência e que lá fora esses quadrinhos também saíram por duas editoras diferentes. Mas há sim um clima, vamos colocar, tenso. E eu sei que discussões como essa, elas têm sua importância. A gente está discutindo, sei lá, ética no mercado, práticas de mercado, mas ao meu ver, nessa discussão toda, o principal ficou eclipsado. O principal não está sendo tão falado. E qual é o principal? O próprio gibi. Parece que, bom, a coisa tomou uma proporção tão grande que ninguém fala muito de Bouncer. Ninguém fala muito do próprio quadrinho que está sendo lançado agora, de uma dupla criativa, bom, ótima, excelente. E aí, Bouncer é interessante? Vou responder essa pergunta nesse vídeo. Eu tive a chance de ler Bouncer, esse volume lançado pela Comic Zone, em PDF. Esse vídeo é feito a partir de uma parceria com a editora, né? E agradeço inclusive a Comic Zone aí pela parceria. Mas vamos ver o que dá para dizer sobre Bouncer. Mas antes disso, lembrar, é claro, né, vídeo oferecido pela Comic Boom, como todos aqui do Ministério, Gibiteria, parceiro do canal, link para Comic Boom na descrição do vídeo, se quiser dar uma olhada. Mas vamos lá, né? Vamos situar um pouco, né? 2023 é, a meu ver, o ano do quadrinho de faroeste no Brasil. Nós, assim, temos aí um certo público do quadrinho de faroeste no Brasil muito ligado aos leitores de Bonelli, principalmente com Tex. A gente chegou há alguns anos atrás, poucos anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, Tex ter tipo 15 revistas regulares saindo no Brasil ao mesmo tempo. E revistas assim que tinham periodicidade anual, trimestral, mensal, enfim. Tex chegou a ter muita coisa e até hoje sai bastante coisa de Tex. Tex tem 2 mensais, Tex tem algumas coleções que são aí, que saem com outras periodicidades, seja anual, seja trimestral, não é aquela coisa toda, mas, bom, tivemos aí, tem um público, né, de Tex, e da Bonelli também, aí, Mágico Vento, o que não é publicado mais pela Bonelli, mas que nasceu lá, Ken Parker, enfim, há um certo público de faroeste, mas muito ligado à Bonelli. Fora a Bonelli, nós não tínhamos tantos westerns, nós não tínhamos tantos faroestes, até 2023, que ainda que tenham sido poucos passos, foram passos muito importantes. Chegaram alguns clássicos do faroeste aqui no Brasil esse ano. Blueberry, por exemplo, né? A Pipoca e Nanquim já está lançando aí o 2º volume de Blueberry. Ken Parker segue a publicação dessa coleção, desse quadrinho que é fenomenal, sai pela Mitos. E agora, Bouncer, pela Comic Zone e também pela QS Comics, assim, né? Ou seja, nós estamos ficando com um certo cardápio de quadrinhos de faroeste que é muito bom, assim, que é bem bacana. Mas vamos situar o Bouncer, né? Sobre
Bouncer, vale dizer que a Comic Zone ela vai publicar a partir do 8º álbum, que é quando o personagem passou a ser publicado pela editora Glenat. Dos álbuns 1 a 7, ele foi publicado pela Humanoid. A Cassie Comics licenciou esses álbuns de 1 a 7. Né? Mas vamos lá. A primeira pergunta que acho que dá para se fazer é que, bom, a gente não sabe quando vai sair o gibi da Cassie Comics, a gente sabe, da Comic Zone vai sair agora, está em pré-venda, né? É possível pegar para ler a partir desse álbum? A gente não vai ficar, sei lá, perdido? Gente, é totalmente possível e tranquilo de ler a partir do que a Comic Zone está lançando. Bom, eu, como nunca tinha lido Bouncer, li esse encadernado da Comic Zone, entendi numa boa, a história tem começo, meio e fim, é uma trama que os personagens são apresentados na própria trama, não tem preso cronológico, é bem tranquilo de ler, uma história fechadinha. E a trama ela é construída a partir de um dos temas clássicos do faroeste, que é a vingança. O que nós temos? Nós temos logo no início da história uma mulher grávida sendo assassinada. E ela é assassinada pelo filho do diretor de uma penitenciária. Ou seja, ele tem as costas quentes. Essa penitenciária ela fica isolada, esse rapaz mata a moça e vai embora na penitenciária do pai. Então o Bouncer, que é o dono de um estabelecimento lá e que ele não tem um dos braços, ele pede uma espécie de carta para o xerife para ele ir atrás desse cara e trazê-lo à justiça. Ele quer que esse cara pague por aquilo que ele fez. Ele tinha uma relação de afetividade lá. Ele gostava daquela moça, né? Ele tinha carinho por uma moça indígena. Enfim, e aí o Bouncer parte numa jornada para levar esse homem à justiça. Esse tema da caçada humana, ele também aparece em várias histórias de faroeste. E aqui nós vamos ter uma caçada humana. Só que a partir disso a gente vai ter uma trama de ação vertiginosa. Assim. Inclusive vários dos preconceitos do Velho Oeste vão aparecer. Por exemplo, a forma que as relações raciais são retratadas, elas são a partir dos preconceitos do Velho Oeste. A maneira que os negros são vistos, que os indígenas são vistos. E o Bouncer, nessa jornada dele, ele vai ter aliados indígenas, por exemplo, mas esse olhar que é pejorativo para aquele que não é branco é presente, né? Isso salta aos olhos. Eu não estou dizendo que o quadrinho defende isso, né? Pô, pelo amor de Deus, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na construção da história fica claro essa espécie de realismo, vamos colocar, que busca retratar esse ponto. O Bouncer, na sua jornada, ele vai lidar com toda a população de uma prisão, por exemplo. Uma prisão que ela não é bem o que parece. Bom, na história, muitas coisas não são aquilo que parece. Além disso, ele vai enfrentar uma matilha de lobos. É um faroeste, gente, à la Jodorowsky. Então, a gente tem que se aproximar dele, levando em conta que nós teremos umas peculiaridades. Sei que algumas pessoas já podem pensar assim, não vou entender nada. Tem pessoas que têm essa leitura do Jodorowsky por causa do Incal. E vão dizer assim, não entendi nada do Incal. Embora eu não ache o Incal difícil dessa maneira, eu tenho que dizer que Bouncer passa longe desse caráter mais hermético, dessa pegada mais metafísica que é o Incal. Não tem, vamos chamar assim, daquelas viajadas do Incal. As peculiaridades que eu estou dizendo, elas vão dizer respeito aos conceitos e à construção dos personagens, como, por exemplo, o tema da sexualidade, do sadismo, e de certa relação com a sexualidade para compensar uma limitação. Isso aparece em outras obras do Jodorowsky e está aqui também. É perceptível, minha gente, nesse quadrinho, o Jodorowsky, a mão do autor é bem perceptível, só que é um Jodorowsky mais contido, que tem suas particularidades, mas que é menos viajado e que lida com convenções do gênero de faroeste ao mesmo tempo que as tensiona e que traz coisas que são, às vezes, um pouco menos convencionais para esse gênero. Eu penso, por exemplo, que a galera que curte Tex vai gostar desse quadrinho, vai gostar de Bouncer. Só que vale dizer, é um quadrinho mais violento, é um quadrinho graficamente mais violento que os quadrinhos da Bonelli. Por exemplo, tem uma sequência na qual o Bouncer arranca um braço de um morto para lutar. Isso a gente não vê esse tipo de coisa no Tex, né? Não tem isso lá. Assim, essa é realmente uma história que é bem envolvente,
É bem interessante para quem gosta de uma trama de ação. Cara, eu vou dizer que até me surpreendeu, né? Como eu disse, é um Jodorowsky mais contido, eu esperava uma coisa um pouco mais viajada ainda do que é. Mas ficou bom, ficou bem legal e me deu vontade de acompanhar. Inclusive, eu faço votos para que a Comic Zone lance outros quadrinhos, siga dando sequência, né? Siga com os álbuns do Jodorowsky, do Book no Bouncer, assim. O faroeste é um gênero que eu cheguei tarde na minha vida, já falei isso aqui no canal algumas vezes, tinha certo preconceito com faroeste, com western, achava que o cenário era muito pobre e que não renderia histórias interessantes. E ao ler o western, eu descobri que há muita riqueza ali. E quando a gente pensa um faroeste à la Jodorowsky, essa riqueza ainda aumenta por causa das particularidades do autor. Enfim, minha gente, é isso. Tá aí o meu olhar sobre Bouncer. E eu quis fazer também esse vídeo nessa linha, porque, ao meu ver, o olhar sobre o quadrinho estava se perdendo nessa polêmica, e eu não tiro a legitimidade dela, mas vamos olhar para o quadrinho também, que é bem interessante. Mas vamos lá, né? Só para lembrar, o quadrinho está em pré-venda na Amazon. Ele está em pré-venda na Amazon. Caso alguém tenha interesse, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. Lembro que usando os links do canal ajudam muito. Agradeço mais uma vez a Comic Zone pela parceria. Curte, comenta, compartilha o vídeo. Mais uma vez, pedir desculpa pela barulheira. Tá difícil de sair a palavra, né? A barulheira aqui, né? Tá fim de ano, o trânsito aqui é mais puxado, mas espero que tenham gostado do vídeo. Então é isso. Curte, comenta, compartilha. Paro por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.